Sejam muito bem-vindos, meus caros, e esta mudança de posição de Pedro Nuno Santos continua a dar que falar. Esta mudança de posição de Pedro Nuno Santos não significa uma mudança nas suas convicções, significa sim uma mudança dos tempos. E eu acho que este comentário de Maria Castelo Branco significa a mesmíssima coisa. Porquê é que eu digo isto? Porque Maria Castelo Branco acabou por vir a público dizer que se debater o tema da imigração é de extrema-direita, o Chega já ganhou o debate. Sabe o que é que eu acho interessante? É que as televisões estão a ser vítimas do seu próprio sucesso. Porque quem definiu que debater imigração era uma forma de extremismo político foram os mídia e a esquerda portuguesa, que são os dominantes no debate político português. E, portanto, como estas pessoas definiram isto e trabalharam nessa direção, eu acho que estão a ser vítimas do próprio sucesso, o que não deixa de ser curioso. Vamos ver, meus caros, esta intervenção de Maria Castelo Branco. Já explico melhor esta expressão de vítimas do próprio sucesso nesta questão específica. Venho falar um bocadinho sobre este comentário, trazer algumas notas e terminar o vídeo, que eu acho que este vídeo não ficará muito longo, mas como sabem, quando eu digo isto, o vídeo fica na mesma longo. Portanto, vamos ouvir este comentário. Declarações de Pedro Nuno Santos a criticar aquilo que foi feito pelo governo de António Costa, que podem vir a ter consequências mais graves daqui para a frente? Podem ter consequências mais graves para Pedro Nuno Santos. E estão a ter, porque Pedro Nuno Santos está com um problema que já vem desde antes das legislativas e que continua até agora, que é afirmar a sua liderança. E esse problema intensifica-se com a falta de visão, estratégica, com a falta de visão política e ideológica de Pedro Nuno Santos, porque parece que está sempre quase a mudar de posição e nunca percebemos bem onde é que ele está, onde é que ele para. Isso é um problema muito grande. E depois, dentro do Partido Socialista, claro que há pessoas que o irão criticar, quer ele faça uma coisa, quer faça outra. Eu fiquei muito espantada, quando vi as críticas do Partido Socialista, porque são, aliás, como a Margarida dizia, é normal que o façam, porque ele está a criticar o legado do Partido Socialista, a tentar demarcar-se de António Costa. Isso é normal que os costistas se sintam atacados também. Aliás, ele próprio fez parte do governo que agora critica. Outra coisa é dizer que Pedro Nuno Santos está a colar à narrativa da extrema-direita. Bom, meus caros, e antes de ouvirmos esta segunda parte, eu aqui tenho que concordar. Pedro Nuno Santos é um líder fraco. À semelhança do que Miguel Morgado já tinha dito, e cito Miguel Morgado, Pedro Nuno Santos não tem jeito para isto, quer dizer, e é visível. Pedro Nuno Santos, neste momento, viu que as eleições legislativas são o símbolo de que a página de António Costa tem que ser virada. E que a última maioria absoluta, principalmente do Partido Socialista, estava muito ancorada naquilo que era a figura de António Costa. E, portanto, com a saída de António Costa, houve uma espécie de desmoronar do Partido Socialista e da esquerda de um modo geral. Aliás, isso vê-se do ponto de vista eleitoral, tendo em conta que a última maioria absoluta de António Costa, o Partido Socialista tinha mais deputados do que a esquerda toda junta no dia de hoje. E, portanto, eu acho que isto é significativo. Agora, também convenhamos, Pedro Nuno Santos quer descolar-se de algo que ele não se pode descolar, porque Pedro Nuno Santos fez parte do último executivo de António Costa e, inclusive, não foi propriamente uma participação bem sucedida por parte de Pedro Nuno Santos. E depois há outra questão. Pedro Nuno Santos está em locais muito cinzentos ideologicamente, apesar de ao início se ter mostrado com uma predisposição mais ideológica à esquerda do que António Costa, mostra-se um pouco firme do ponto de vista das suas posições. E citando Miguel Morgado, quer dizer, temos que ser sinceros, António Costa era muito melhor político do que Pedro Nuno Santos, que ninguém tenha dúvidas disso. E, portanto, António Costa, ainda que não fosse um homem cheio de convicções, era um jogador político nato. E, portanto, por isso é que conseguiu alcançar o cargo que alcançou e por isso é que se manteve no poder durante 8 anos. E, portanto, com estratégias bastante maquiavélicas e com procedimentos bastante maquiavélicos, diga-se de passagem. Sobre a questão do cinzento ideológico, eu acho que a Maria Castelo Branco tem razão, mas ao mesmo tempo eu acho que o vazio ideológico não é o problema de Pedro Nuno Santos. Eu acho que o problema de Pedro Nuno Santos é a sua incapacidade de jogar política. Porque António Costa também não era um homem cheio de convicções. António Costa já disse tudo e o seu contrário, passou a perna a toda a gente, arrumou com carreiras políticas de figuras sérias dentro do Partido Socialista, nomeadamente António José Seguro, e portanto António Costa não é que fosse convicto ideologicamente, tinha a capacidade de chegar ao centro de uma
forma que Pedro Nuno Santos não consegue. Nós não víamos António Costa em manifestações ideológicas como a ideologia de género de forma direta, apesar de que o Partido Socialista o fazia. Portanto, António Costa sabia apelar a um eleitorado mais ao centro, parece-me, e Pedro Nuno Santos com esta movimentação está a fazer o mesmo. Portanto, eu acho que tendo em conta a tipologia dos partidos, tanto do PSD como do PS, que são os partidos conhecidos como os catch-all, que querem apanhar todo o tipo de eleitorado e que têm poucas convicções ideológicas e que, aliás, se dizem contra os dogmas ideológicos, o problema não é bem a falta de definição ideológica, é o fraco líder que Pedro Nuno Santos é. E eu acho que estas duas coisas não podem ser confundidas. E, portanto, é um bocadinho por aqui. Mas vamos ouvir a segunda parte, que eu até concordo com esta primeira, mas esta segunda já é um bocadinho cinzenta e chuvosa, digamos assim. Vamos ouvir. É muito perigoso, porque é importante nós conseguirmos falar de imigração, a forma como é que falamos sobre a imigração. Se cada vez que nós falamos sobre a imigração, de repente é de extrema-direita, então Chega já ganhou o discurso, já ganhou o debate político completamente. Porque Ana Catarina Mendes, quando vem dizer que é de extrema-direita, está a dizer, na verdade, que André Ventura tem razão, quando diz, agora vocês dão-nos razão a nós. E isto é muito problemático, porque é importante falar de imigração sem associar, e qual é que é a coisa aqui que é, de facto, de extrema-direita? É quando se associa à criminalidade. Eu estou a falar de imigração e digo, os imigrantes trazem mais criminalidade, isso é uma retórica populista porque não está confirmada pelos dados. Dizer é preciso arranjarmos uma alternativa à manifestação de interesse, porque a manifestação de interesse não funciona, ou porque os portugueses estão a achar que há um problema no país, ou porque qualquer outra coisa, é uma forma de discussão democrática que deve existir. E, aliás, Ana Catarina Mendes faz parte agora do Partido Europeu, que esteve, do S&D, que esteve ao lado de von der Leyen no Pacto das Migrações e que foi inclusivamente criticado pela esquerda a dizer que era um pacto de migrações que cedia em muitas coisas à extrema-direita. Portanto, agora, e apesar disso, Ana Catarina Mendes aceitou integrar o grupo parlamentar do S&D. E aceitou concorrer às europeias. E agora vir dizer que é uma narrativa de extrema-direita, eu acho que é irresponsável. Bom, meus caros, este foi o comentário de Maria Castelo Branco e era como eu dizia, eu acho que este comentário é um símbolo da mudança dos tempos, mas vamos por partes. Vou começar por esta última parte, que é para depois dizer o que discordo. Ana Catarina Mendes foi uma hipócrita completa e eu concordo com esta análise de Maria Castelo Branco. Ana Catarina Mendes não pode vir dizer que Pedro Nuno Santos agora, em vez de socialista, é um nacional-socialista, não é? Porque fez meia dúzia de declarações a aproximar-se ao centro. E, portanto, Ana Catarina Mendes está no grupo que apoiou Ursula von der Leyen neste Pacto de Migrações e Asilo, que prevê algumas das coisas que Pedro Nuno Santos diz. E, portanto, sim, há aqui uma forma de incoerência clara. Agora, convenhamos, eu acho que esta terminologia de extrema-direita é tão vaga que mostra que a própria alegada extrema-direita não concorda com o Pacto de Migrações e Asilo. Portanto, não deixa de ser curioso que a esquerda considere que este Pacto de Migrações e Asilo foi uma cedência à extrema-direita, mas a extrema-direita quer rasgar o Pacto de Migrações e Asilo. Portanto, não deixa de ser curioso em certa medida. Agora, convenhamos, Maria Castelo Branco, e quer dizer, isto tem que ser dito. Quando nós olhamos para aquilo que são os moldes do debate político, vocês definem de forma deliberada aquilo que consideram ser adequado. A Maria Castelo Branco diz, bom, mas associar a imigração à criminalidade é uma forma de extremismo político. E o populismo, segundo o que foi dito nas palavras de Maria Castelo Branco, também ele é uma forma de extremismo político. Mas isto é errado. São duas definições erradas e eu acho que têm que ser ditas. O extremismo político, segundo alguns politólogos, há sempre espaço para debate em ciências sociais, obviamente, mas segundo alguns politólogos, o extremismo político são convicções impostas fora das regras do jogo democrático, nomeadamente através de golpes de Estado, de aceitação ou até prática de violência, etc. Estes partidos não se propõem a debater determinados temas fora das regras do jogo democrático. Estes partidos jogam as regras da democracia e jogam de uma forma diferente, mas estão dentro das regras, vão a eleições, respeitam os resultados, na sua maioria. Obviamente que há partidos e pessoas que não respeitam determinados resultados, apesar de que há alguns resultados que até têm indícios para isso. Mas passando isso à frente, estes partidos, de um modo geral, aceitam os resultados e as regras do jogo democrático. E, portanto, isto não é uma forma de extremismo político. Da mesma
mesma forma que o populista, segundo alguns politólogos interessantes nesta área, nomeadamente o professor Ricardo Marchi, que é uma pessoa que eu estimo bastante, o professor Ricardo Marchi diz que o populista é aquele que faz o confronto entre a elite corrupta e o povo e quer devolver a soberania da elite corrupta ao povo. Portanto, o populista, segundo esta definição, cabe no jogo democrático. O populista, por definição, cabe no jogo democrático. E se cabe no jogo democrático, não é um extremista. Portanto, é tão simples como isso. E agora muitos dirão, portanto, líderes que foram conhecidos pelas piores razões e que foram eleitos. Tudo muito bem, mas temos é que olhar para as propostas e dar o benefício da dúvida aos partidos. O Chega propõe uma reformulação completa da democracia, propõe acabar com a democracia. O Chega propõe, e agora vocês dizem, e isto é um jogo cinzento, obviamente, mas o Chega nunca diria se quisesse acabar com a democracia. É que vocês, por um lado, dizem que ele é populista e que acede a todo o tipo de narrativas que lhe deem votos, mas por outro lado dizem que ele é demasiado ideológico e que esse excesso de ideologia vai gerar a queda da democracia. Portanto, eu acho que é interessante ver que estas pessoas decidem de forma deliberada aquilo que é extremismo político ou não e colocam dentro do extremismo político o populismo, que são duas coisas que eu considero serem erradas. E depois há outra questão. Porquê que fazer uma associação é uma forma de extremismo político? Eu posso fazer uma associação segundo dados. Eu posso fazer essa associação que a Maria Castelo Branco rejeita com dados. Posso-vos dar 2 exemplos muito práticos. A Polícia Judiciária afirmou que em 2023 29% dos detidos eram estrangeiros. No entanto, segundo o que a Maria Castelo Branco seguramente saberá, os dados oficiais indicam que 10 a 11% das pessoas em Portugal são estrangeiros. Ou seja, como é que representam 29% dos detidos, mas são apenas 10 a 11% dos residentes em Portugal? Estão sobre-representados. Estatisticamente, isto significa que é mais provável um estrangeiro ser detido do que um nacional. E agora vocês dizem, mas isso é porque as forças de segurança são racistas. Passemos então a outro dado, que eu já sei, estes argumentos vêm sempre destas pessoas. Passemos a outro dado. A população prisional indica-nos que 16,7% dos presos são estrangeiros. No entanto, eles representam apenas 10 a 11% da população portuguesa. Fora aqueles que tiveram a nacionalidade atribuída quase como se fosse um cromo de um chipicau ao fim de 5 anos por estarem em Portugal a descontar. Portanto, nós temos que fazer estas associações e, portanto, segundo os dados da população prisional, que são 16,7%, e segundo as detenções, nós podemos pressupor que os estrangeiros estão mais envolvidos com a vida criminosa do que os nacionais. E aqui nem sequer estou a incluir as pessoas que não sabem dizer uma palavra de português, mas receberam a nacionalidade porque estão cá há 5 anos. E, portanto, eu acho que a Maria Castelo Branco não tem uma superioridade moral que lhe possa dar o direito de definir aquilo que é extremismo ou não no debate político. Mas quem é que é a Maria Castelo Branco para definir o que se pode ou não dizer no debate político? O que é que a Maria Castelo Branco tem a dizer sobre o que se passou na Suécia, que era um dos países mais seguros do mundo e que agora temos os estrangeiros sobre-representados em todas as vertentes da criminalidade, principalmente na criminalidade sexual e aquela que tem a ver com o tráfico humano, nomeadamente a questão da imigração ilegal. Nós não podemos fazer estas dissociações e dizer que determinadas formas de ter um debate é um extremismo político, porque a democracia tem que permitir todas as formas de ter um debate. E se a Maria Castelo Branco considera que há formas pouco adequadas de ter um debate porque ela não gosta da forma como esse debate é tido e lhe chama extremismo político, eu acho que a Maria Castelo Branco está a ser de certa forma uma tirana. Não é porque eu tenho alguma coisa contra a Maria Castelo Branco, não é nada disso, não o conheço de lado nenhum, não tenho nada contra, não estou a fazer críticas pessoalizadas à Maria Castelo Branco, estou a fazer aos seus comentários. A Maria Castelo Branco não pode dizer que uma forma de ter uma conversa é extremismo político, porque se é a Maria Castelo Branco que define o que é extremismo político de forma deliberada consoante os gostos dela, estamos perante uma tirana. Lamento imenso. A democracia deve permitir todas as formas de debate. E os números que eu acabei de transmitir são realidades transmitidas pela PJ e pelos serviços prisionais. E o que é que nós fazemos sobre isto? Bom, se a Maria Castelo Branco considera que os debates sobre a imigração que o Chega propõe são formas de demagogia, não os deve descredibilizar chamando-lhes extremismo, deve permitir, não a Maria Castelo
Castelo Branco, não está na Assembleia da República, mas deve permitir que se vejam quais é que são as nacionalidades do Razi. E, portanto, eu acho que é um bocadinho por aqui. Extremismo político, eu acho que deve ser tido em conta quando quebra com as regras do jogo democrático, quando quer acabar com os sistemas políticos, quando nós já temos provas de que há líderes destas novas forças de direita que já governam na Europa e que não acabaram com democracia, coisíssima nenhuma. Vocês também chamam extremista a Giorgia Meloni. A Giorgia Meloni não acabou com a democracia em Itália. Tem aprovações estratosféricas. Cada vez que vai à eleição, aumenta o seu resultado anterior. Neste momento, no meu entender, a Giorgia Meloni até já engoliu o partido de Salvini. Neste momento, o partido de Salvini parece-me estar em falência política e a Giorgia Meloni já engoliu esse mesmo partido. E não há qualquer tipo de pretensão de acabar com a democracia por parte da Giorgia Meloni. Não há uma prova que vocês tenham para dizer isso. E temos Giorgia Meloni, mas temos outros exemplos. E, portanto, eu acho que é um bocadinho por aqui. Também temos na Holanda, por exemplo, em que Geert Wilders, ou o partido de Geert Wilders, faz parte do governo de coligação. E, portanto, ou têm provas para acusar o que estão a acusar, ou não têm provas. E eu acho que neste caso não as têm. E, portanto, é um bocadinho por aqui. Era isto que eu tinha para partilhar. Eu acho que tanto este comentário como a alegada mudança de posição de Pedro Nuno Santos são um símbolo dos novos tempos, e esses novos tempos podem vir a ser favoráveis, se Deus quiser. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto deste vídeo, subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 23 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.